Oi pessoal, tudo bem? Hoje mais um episódio da Resenha do Lelê e vou falar sobre esse livro aqui, ó, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, que é do monge zen budista, o Haemin Sunim. Esse livro aqui eu vi numa reportagem da revista Vida Simples que falava sobre preocupação. Me chamou muito a atenção as ideias, resolvi comprar e ainda olha só o que diz na capa, hein? Como manter a calma em um mundo frenético. E é sobre isso que fala esse livro, de como a gente pode ter uma vida mais tranquila se a gente mudar alguns aspectos, principalmente do nosso dia a dia, em relação a como a gente se comporta. E eu separei 5 ideias bem legais desse livro para você que ficou interessado. A primeira ideia é que o mundo é um reflexo da nossa mente. E o que o autor quer dizer com isso? É que a forma que a gente dá sentido às coisas, por exemplo, acontece alguma coisa, o jeito que a gente percebe isso, se isso é bom, se isso é ruim, se nos faz bem ou se nos faz mal, é algo determinante para que a gente tenha uma percepção do mundo. Então ele até cita o seguinte, que quando o mundo está muito agitado, na verdade é a nossa mente que está muito agitada. Se o mundo está mais tranquilo, mais calmo, mais feliz, é porque a nossa mente também está desse jeito. É como se fosse um espelho. E isso depende muito da forma que a gente vai reagir às coisas. É óbvio que tem acontecimentos que nos complicam um pouco, que a gente acha que podem ser negativos, prejudiciais, que nos preocupam, mas cabe sempre a gente dar um sentido para aquilo. Então, se a gente não pensar que as situações são realmente horríveis, perigosas, muito ruins, é uma questão totalmente mental e a gente pode fazer uma mudança nessa programação através do comportamento, da forma que a gente age. E quando a mente está mais tranquila, a gente acaba percebendo o mundo muito mais tranquilo. Isso tem a ver também com as ações que a gente vai tomar depois, afinal, tudo começa num pensamento. A segunda lição é que se mesmo depois de muitas tentativas a gente não conseguir mudar uma situação ruim, só nos cabe uma opção, que é mudar a forma de enxergar essa situação. O que o autor quer dizer é que algumas situações que a gente não consegue mudar, talvez é porque a gente não tem o controle delas. E o que é ter o controle? É que a nossa interferência, a nossa ação vai realmente mudar aquela situação para que ela fique da forma que a gente quer. Como tem situações que a nossa ação às vezes não vai ser responsável por uma grande mudança, é preciso que a gente perceba isso. Mude a forma de enxergar aquele problema ou aquela situação para que também consiga não só compreender ela melhor, mas não gastar energia, não gastar força com coisas que a gente acaba às vezes não tendo o controle e que a nossa atuação, a nossa interferência não é decisiva para fazer uma mudança tão grande como a gente espera. E claro, para também aceitar. Tem situações que não dependem mesmo da gente e que a gente precisa apenas aceitar, mudar a nossa forma de ver aquilo para depois seguir adiante e não transformar aquilo num problema, num trauma, numa dificuldade que vai ficar remoendo na nossa cabeça e nos fazendo mal. A terceira ideia é que a mente só pode ter um único pensamento de cada vez. E ele pede para que se tenha muito cuidado com esse primeiro pensamento, porque essa primeira ideia pode ir se desenvolvendo e criar uma situação muito mais complexa conforme a gente for alimentando esse pensamento. E ele explica que o fato da gente poder pensar uma coisa de cada vez faz com que a escolha dos nossos pensamentos tenha um papel decisivo nos resultados que a gente vai ter na vida. Não só na forma que a gente vai avaliar as situações que acontecem com a gente, mas também porque os pensamentos vão levar a ações. E essas atitudes podem fazer com que a nossa vida mude completamente se a gente não tiver cuidado e não prestar muita atenção nesse primeiro pensamento. A quarta ideia é um conjunto de 3 medidas para descomplicar a vida. Eu até trouxe uma colinha aqui para as 3 ideias para ficar mais fácil. A primeira é a seguinte, as pessoas não estão tão interessadas em ti como você pensa. A segunda ideia é, nem todo mundo tem que gostar de ti, então pare de se preocupar com o que os outros pensam. E a terceira e última ideia desse conjunto aí é, você não precisa ter razão sempre, pois estar certo não é tão importante quanto ser feliz. E a quinta e última ideia que o autor sugere para desacelerar a mente é sobre a questão de controle que a gente tem sobre o nosso futuro. Que às vezes a gente fica pensando assim sobre decisões a serem tomadas e quer ter 100% de certeza de que aquilo vai dar certo. E ele explica que não existe 100% de certeza e nunca vai existir. Sempre vai ter uma margem, uma possibilidade de que as coisas que a gente pensa ou está planejando não saiam exatamente como a gente espera. E o que ele sugere? É que se a gente ficar esperando até ter 100% de certeza para tomar uma decisão ou para tomar uma atitude, a gente vai acabar nunca fazendo nada. Então, ele sugere que se faça as coisas mesmo sem ter certeza. É claro que é preciso considerar as opções, mas que a gente não pode tornar muito complicado o processo de decisão esperando ter 1001 garantias.
E ele acredita que também são coisas que ajudam aqui no processo de desacelerar. Essas foram então 5 ideias do livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Esse é um livro bem legal, bem rápido de ler, tem muitos pensamentos assim curtos e inspiradores, e tem também umas ilustrações muito legais que, por exemplo, aqui, ó, olha que legal. Tem uns desenhos muito bonitos e que vale muito a pena se você está um pouco estressado, cansado, preocupado, para compreender que as melhores decisões que a gente toma na vida são quando a gente está mais tranquilo. Espero que você tenha gostado e se quiser saber e ver outras resenhas de livros, é só acessar o nosso site pensandobemelb.com.br na seção Textos e Vídeos. Boas leituras, boas energias, até o próximo vídeo.